As palavras de Neemias, filho de Racalias. Sucedeu o mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, fortaleza, que veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram: os restantes que restaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas de fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Amém? Que o Senhor abençoe a palavra desta manhã aos nossos corações e a faça multiplicar em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos conhecem a história de Neemias. Os guerreiros estão sendo trabalhados nessa história, né? O exemplo de Neemias, que teve uma visão ali do estado do seu povo, e o coração dele se importou com o seu povo. E dali então toda a restauração veio pelas mãos de Neemias. Neemias teve uma visão. E o que eu quero falar esta manhã é que nós não andamos por vistas, nós andamos por fé. Amém? Amém. Nós não andamos pelo que vemos, pelo que sentimos, pelo que tocamos. Não andamos nas nossas sensações. Nós andamos pelo que cremos. E nós, caminhando em Cristo, vamos aprendendo a implantar em nossa vida, em todas as ocasiões, a fé. A fé que recebemos de Deus como um presente. Fé em uma palavra rema liberada. A palavra é Jesus. Jesus é o verbo vivo de Deus, que desceu, se fez carne e habitou entre nós. A palavra se fez carne em Jesus. E a palavra rema é uma palavra que se faz carne em nós. Isso que se fala, uma palavra revelada. Uma palavra que faz todo o sentido em nossa vida. Que sai da esfera da nossa mente, intelectualidade, e ela entra em nós como vida e se torna a nossa vida. Amém? Amém. Cristo é a palavra viva e Cristo é a nossa vida. Amém. Glória a Deus. E basta uma palavra para que os montes todos se removam. Uma palavra de Deus para que os montes se removam. Pedro disse ao Senhor no mar: é o Senhor mesmo? Estava vindo, andando sobre o mar. E então Jesus disse: sim, sou eu. Então Pedro: se é o Senhor mesmo, no mar tempestuoso que estava com ventos, muitos ventos à noite, se é o Senhor mesmo, então manda-me ter contigo. E sobre uma palavra que Jesus liberou e que se tornou naquele momento viva dentro de Pedro, para Pedro, Pedro saiu do mar e começou a andar sobre o mar. Jesus disse: vem. Como para cada um de nós ele falou, né? Vem. Por isso nós estamos aqui. Aleluia. E Pedro andou sobre o mar. Essa palavra fez Pedro sair da inércia, sair do barco, vencer o medo e andar sobre as
as águas tempestuosas com Jesus. Amém? Uma palavra, rema. Olha o poder que libera. Em outra ocasião, Jesus mandou os discípulos lançarem as redes ao mar, depois de uma noite pescando sem apanhar nenhum peixe. Ora, Jesus era carpinteiro e aqueles discípulos eram pescadores, entendiam tudo sobre pesca. Mas eles disseram: sobre a tua palavra nós lançaremos as redes. Ainda que as circunstâncias se apresentassem completamente adversas, não pegaram nenhum peixe durante uma noite inteira pescando. Mas eles disseram: sobre a tua palavra, aquela palavra poderosa, se tornou naquele momento rema para eles. E quando uma palavra se torna realidade viva para nós, nós agimos de acordo com o que aquela palavra nos manda agir. A palavra quer dizer o que ela diz. E nós então nos levantamos no poder desta palavra. Aleluia. Andar sobre uma visão dada por Deus. Ninguém deve se mover se não for por uma visão. Ninguém deve se mover do seu lugar se não for por uma visão de Deus. Hoje as pessoas se movem por muitos motivos. Decepção, se decepciona e sai de um lugar para outro. Por enfado, está sempre a mesma coisa, então sai de um lugar para outro. Estão buscando sensações, estão querendo movimento. Nós estamos num mundo de muito movimento, então imediato, as coisas mudam rapidamente, então as pessoas querem movimento. Ou elas se movem preocupadas em resolver seus problemas pessoais. Mas eu quero dizer para você, só saia do seu lugar por uma visão. Seja o que for que você passar, se não tiver uma visão de Deus, não saia do seu lugar. Porque Deus aí está trabalhando com você. Amém? Amém. No lugar onde você está, Deus está trabalhando com você. Mas Ele pode trazer uma visão como aqueles discípulos estiveram orando, e eles orando, o Espírito disse: apartai-me, Paulo e Barnabé, para o que eu tenho preparado. Então é uma visão de Deus que veio ali aos discípulos. Então Paulo e Barnabé se moveram daquele lugar para o lugar onde Deus tinha preparado para eles trabalharem. Mas nós devemos nos mover sempre por uma visão. Por quê? Porque Deus é um Deus de visão. Amém? Ele não é um Deus de lugar nenhum. Não é um Deus de nenhum propósito. Nele há todo propósito. Nele tudo faz sentido. Aleluia. E Ele quer trazer as suas visões de restauração para este mundo, para os diversos lugares, para as nações, para as famílias, para os jovens, para os homens, para as mulheres, para a nossa cidade, ao coração do seu povo, para que se levante e possa marchar e executar as suas ordens, porque poderoso é aquele que executa as ordens do Senhor. Aleluia? Aleluia, irmãos? Amém. Ele nos fará conhecer seus propósitos. Paulo disse ao rei Agripa, lá em Atos 26:19, não fui desobediente à visão celestial. Paulo recebeu a visão celestial para pregar aos gentios. E ele não foi desobediente. E ele estava pregando ao rei Agripa naquele momento. Deus quer que conheçamos o seu caminho. Ele quer que nós tenhamos direção. A igreja não existe para que estejamos sentados e simplesmente nós viemos a um culto e depois voltamos para casa para nos suprirmos e ir embora. Não. A igreja se levantou nessa terra
para ser o poder de Deus em ação. É o corpo de Cristo. Amém? Para fazer as obras do Senhor. Ele é o cabeça e nós executamos essas obras, porque Ele vem com uma visão para a igreja. Glória a Deus. Nós somos um povo de visão. Amém? Um povo de olhos abertos. Ele tem uma visão para a sua casa, para a sua família. Ele vai lhe dar uma visão para a sua vizinhança, para o seu trabalho, para a cidade, para onde nós estivermos. Nós vamos nos mover por uma visão de Deus. Não nos mover por sensações. Uma vez ele disse para mim: não se escravize às sensações. Bem claro. Mas se mova por uma visão. Em tudo que nos sucede, Deus está trabalhando esta visão. Amém? Amém. Uma visão. Glória a Deus. Por toda a Bíblia, nós vemos Yahvé dirigindo o seu povo. Ele dirigiu o seu povo no deserto, disse por onde ir, né? Dirigiu em todo o tempo, no tempo dos reis, que iam consultar o Senhor. Vou para a guerra ou não? Vai. Ou então, não. Havia uma visão de Deus, um direcionamento do Senhor. Uma visão é uma direção. Amém? E para tudo, para todo o propósito da nossa vida, nós temos que buscar a direção de Deus. Essa visão que nos fará prosperar. Fora dos caminhos do Senhor é derrota, porque Ele venceu. Então, é na direção de Deus, na visão de Deus, que nós temos que ir. Muitos acabam se movendo pela visão do mundo, pela direção que o mundo dá, ele empurra. Mas nós temos que buscar, porque somos um povo que conhece o seu Deus. Amém? Então nós temos que ir no lugar certo. A palavra hoje tem sido desde o princípio foco. Focar, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Focar em Jesus, porque Ele é a direção. Amém? Ele é a visão correta para as nossas vidas. Glória a Deus. Aleluia. E aqui em Neemias que nós lemos, queria trazer Neemias, porque Neemias é o exemplo de um homem que recebeu uma visão de Deus. Uma visão linda, uma visão grande, uma visão trabalhosa. E ele era o copeiro do rei, estava ainda lá no lugar do cativeiro, nos palácios. E a visão de Deus vem, primeiro, uma visão de Deus. E ele vem a um coração disponível. Diga, a visão de Deus vem a um coração disponível para recebê-lo. O que aconteceu com Neemias? Neemias, quando ouviu falar do seu povo, naquele momento o seu coração recebeu aquela visão e ele chorou, ele se compadeceu. Primeiro ele se identificou com o seu povo, ele orou, ele se colocou no lugar do seu povo e pediu ao Senhor que lhe desse graça sobre, no versículo 11 do capítulo 1. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante a este homem. Quem era aquele homem? Era o rei. Ele era copeiro do rei. Aqui, Neemias já tinha sido tomado por uma visão de restauração do seu povo. E ele já havia crido, porque quem recebe uma visão de Deus se levanta numa medida de ousadia, de intrepidez, de coragem. Começa a não ver nenhum obstáculo na frente. Não há obstáculos. Ora, aquela visão era trabalhosa. Era uma visão trabalhosa. Ele tinha que ir lá e motivar o povo para fazer uma restauração em Jerusalém, dos muros, das portas.
que nós vemos na história, né? Então, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra buscando um coração disponível. Ele encontrou o coração de Neemias. Quem tem um coração disponível receberá uma visão do Senhor. Amém. Então eu te pergunto, você tem um coração disponível? Amém. Será que nós temos um coração assim? Disponível, que quando olhamos a situação da nossa cidade, hoje teve um artigo que Leila achou lá na internet falando da destruição de Nova Friburgo. Será que quando vemos o que aconteceu com a cidade, nosso coração se compadece? Nós nos identificamos com a cidade, desejamos nos levantar para sermos esses construtores, esses edificadores da nossa cidade. Desejamos que a cidade se levante. Muitos foram embora daqui. E na cidade de Jerusalém, que estava destruída, Neemias fez exatamente ao contrário. Ele estava lá nos palácios do rei, não podia ter se acomodado lá. Ele estava lá, estava guardado, protegido, suprido. Ele podia ter se acomodado, disse, ah, não, isso não é para mim não. Não é? Isso não é para mim. Mas ele se levantou. Ele disse, não, eu vou fazer exatamente o caminho contrário. Eu vou lá no meio da destruição. Porque eu tenho um Deus grande, eu tenho um Deus poderoso. O Deus de Israel, o Deus do povo, que não vai permitir que fique destruído. Será que há alguma situação dentro da sua casa que você tenha se levantado para dizer, pá, não, meu Deus é grande, meu Deus é poderoso, Ele não permitirá que eu fique em opróbrio dentro da minha família? Amém? Amém. Mas dará recursos, porque com a visão virá os recursos. Amém. Neemias achou graça diante do rei. O rei perguntou, mas por que está triste, Neemias? Como eu poderia ficar alegre, sabendo que o meu povo está lá? Minha cidade está destruída. O povo está vivendo em miséria. E o rei falou para ele, o que me pedes então agora, Neemias? O rei estava totalmente submetido à vontade de Deus. Deus inclina o coração dos reis para fazer a vontade dele. Naquele momento o rei se inclinou para o coração de Neemias. O rei se inclinou para o coração de Neemias. Naquele momento, pede-me, o que queres que eu te faça? O que você está pedindo de mim? E Neemias começou a pedir tudo que ele, todos os recursos que ele precisaria. Ainda pediu cartas para mandar para os lugares por onde ele passaria, para que desse o que ele precisasse. E o rei foi dando tudo o que ele pediu, porque recebeu um comando do nosso Deus. Amém? Amém? Amém. Porque há um rei maior, o rei dos reis. Todos os reinos se curvarão diante do nosso rei. Aleluia. Os reis da terra se prostrarão. Aleluia. Você crê nisso? Amém. Qualquer coisa, qualquer um que tenha se levantado sobre você para destruir, maior é o que está em nós do que este que está no mundo. E naquele momento o rei cedeu a Neemias. E Neemias partiu, porque ele recebeu de Deus os recursos de que ele precisava. E nós receberemos de Deus os recursos que nós precisamos. Se tivermos uma visão de Deus, o homem e a mulher de visão, que tem uma visão de Deus, Deus o capacitará, trará todos os recursos para que possa executar as ordens do Senhor e fazer valer esta palavra revelada que chegou ao seu coração. Se veja como Deus te vê. Não se veja pequenino, porque debaixo das asas do nosso Senhor nós nos tornamos tão grandes quanto Ele. Ele é poderoso, o Todo-Poderoso. Amém? Amém? Mas cada um de nós precisa ter uma visão da glória de Deus,
do poder de Deus. Ele é Senhor dos exércitos. Nosso Jesus é o general. Amém. Nós cantamos aqui, né? Nosso general. Quem ousará contra nós? Contra o nosso general. Nós vamos nas suas mãos. Amém. Nós estamos guardados nele, refugiados nele. Ele é torre forte, ele é seguro. Aleluia. Amém. Não tema, irmão. Ele fala, não temas. Tenha bom ânimo. Levante-se. Aleluia. Declare a palavra de Deus. Não declare a derrota, declare a vitória. Amém. Porque se ele diz que nós somos mais do que vencedores, somos mais do que vencedores. Nele. Não é na nossa força, não é na nossa inteligência. Nele. Numa visão, numa palavra que ele traz ao nosso coração. Amém. Quando Neemias recebeu a palavra de derrota do seu povo, imediatamente o coração dele se compadeceu do povo. Mas ele foi para onde? Ele foi lamentar. Ai, meu povo está derrotado. Ai, as portas estão queimadas, os muros estão fendidos. Não. Imediatamente ele foi ao Senhor. Orei ao Deus do céu. Ele procurou aquele que poderia mudar a situação. Amém? Ele procurou a misericórdia de Deus, a graça de Deus. Ele procurou a pessoa de Deus. Aleluia! Um Deus grandioso e poderoso, amados. Isso é uma graça maravilhosa, que nós, tão longe das alianças, estranhos às alianças da promessa, possamos chegar diante de um Deus tão grande, tão maravilhoso, porque Jesus se deu por nós. Não tem mais nada tão maravilhoso quanto a isso, salvação. Qualquer coisa que você passe na sua vida, qualquer inimigo que se levante contra você, ele de antemão já está destruído, porque Jesus venceu. E ele destruiu na cruz, expôs o diabo à vergonha eterna. Principados, potestades, poderes. Quem pode se levantar contra nós e vencer e ficar em pé diante do Senhor da glória? Toda a hierarquia do inferno foi derrotada na cruz do Calvário. Essa visão da vitória da cruz, ali, quando Jesus pagou o preço da nossa redenção, ele se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Nós somos justiça de Deus por todo lugar onde nós andamos. Deus executa a sua justiça. Amém. Em nós e através de nós. Amém. Nós somos justos, justificados. Por isso estamos diante de um Deus tão grande, tão santo, tão maravilhoso, tão excelso, sublime, que habita nas alturas, mas que também habita com contrito de coração. E ele passa pela terra. Você já pensou, já imaginou isso? Deus passa o seu olhar pela terra buscando um coração que seja totalmente dele. Quem vai negar isso para o Deus Criador dos céus e da terra? É louco. Você pode dizer hoje para Deus: o meu coração é totalmente teu. Entregar de fato o teu coração, o controle da tua vida nas mãos do Senhor. Eu vou viver, Senhor, na tua presença. Eu desejo que meu coração esteja nas tuas mãos. Eu entrego, eu me derramo aos teus pés. Aleluia, aleluia. Quando um coração deixa de ser disponível para Deus, nós estamos vivendo um tempo de esfriamento espiritual. Um tempo que lentamente vamos mudando o olhar, tirando o foco de Deus para o foco dos reinos desse mundo. O diabo ofereceu os reinos desse mundo para Jesus.
E Jesus recusou. E muitos estão tirando os olhos de Jesus para buscar o reino desse mundo. E o seu coração deixa de ser disponível para Deus. E nem percebe, porque essa coisa acontece lentamente. Há um esfriamento do amor. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, disse Jesus. E o que nós estamos vendo hoje no mundo? A iniquidade multiplicada. Diante de nós a violência, diante de nós a pornografia, diante de nós o sexo explícito, diante de nós as drogas, diante de nós a corrupção deslavada, a falta de vergonha. A falta de vergonha. E aí, o coração começa a deixar de ser disponível. Quando? Quando já não tem o mesmo ardor. Olha o seu coração, quando você já não tem a mesma paixão, o mesmo ardor. Jesus disse à igreja em Apocalipse: tenho, porém, contra ti que esqueceste o primeiro amor. Então nós temos que vigiar. Vigiai, orai, porque nós estamos nos últimos dias. E por se multiplicar a iniquidade, porque a iniquidade está diante dos nossos olhos, então aquilo que acontece já não nos toca mais, já não provoca compaixão. E vamos perdendo aquele ardor por Cristo, pela palavra, por estar no seu reino, por estar atuando, por fazer valer a visão da salvação, da conquista, da restauração, da derrota do inimigo e da glória do Senhor. Amém? Amém. Nós temos que examinar o nosso coração. Qual o nível de ardor por Cristo, pelo reino de Deus, por sua vinda? Ninguém está pregando sobre a vinda de Jesus, está mais próximo do que nunca. E se nós desejamos a vida de Jesus, nós vamos temer que o temor de Deus venha sobre nós, para que Ele nos ache íntegros e irrepreensíveis, para podermos chegar diante dEle limpos, guardados para Ele, guardados para Ele, guardada a nossa mente, as nossas emoções, tudo é dEle. Amamos a sua vinda. A palavra diz que por se retardar, muitos dizem: quanto será essa vinda? No abrir de olhos, no abrir e fechar de olhos, Jesus virá. Jesus virá, diz a palavra, no piscar de olhos. Nós seremos arrebatados. Amém. Aleluia! Nós encontraremos com Ele nos ares. Amém. Nós veremos a sua face. Oh, que Deus nos ache no lugar correto. Possa nos colher misericórdia de ficar aqui. Então temos que vigiar, guardar o nosso coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, para que esteja com o mesmo ardor do início. Amém? Com esse fogo ardendo dentro de nós. Fique no seu lugar, não se move. Quando andarem dizendo: ele aqui, ali, olha para lá, foca Jesus, porque Ele fala com os seus discípulos. Amém? Amém? Ele fala com as suas ovelhas: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Glória. Aleluia! Glória a Deus. Também, quando outras coisas ou pessoas começam a atrair mais, a ponto de começar a dividir o seu tempo com elas, e também as suas prioridades. Quando você é tão atraído por outras coisas, por outras pessoas, que a sua prioridade começa a mudar. Já não é mais tão importante eu estar lá, eu posso ir, eu já vou tanto, né? Por que eu vou participar disso?
Ah, eu já sei tanto, né? Muita gente fica enfadado pela palavra. Paulo disse que estava falando as mesmas coisas para a segurança deles. Será que você se cansa de ler a Bíblia, as mesmas coisas, a mesma história? De ouvir a palavra pregada, de estar na oração? Ai, que Deus tenha misericórdia de nós e nos leve de volta a este lugar. A prioridade máxima está com Cristo, a prioridade máxima é o reino de Deus, a prioridade máxima está com os irmãos, porque quando estamos juntos, nós somos fortalecidos. Amém? Não é bom estar aqui? Nós somos fortalecidos para enfrentar o diabo lá fora, as suas investidas contra nós, e para também sermos libertadores daquelas pessoas. Se estamos cheios de Deus, por onde nós passarmos, as pessoas verão a luz do Senhor. Que venha um avivamento. Um avivamento da nossa vida. Um avivamento ao nosso coração. Amém? E que possamos medir hoje, examinar hoje, se tem outras coisas que estão sendo prioritárias, estão ganhando força. Coisas, pessoas que estão ganhando força para nos retirar da presença de Deus. E também, quando o coração deixa de se compadecer dos perdidos, dos pobres, dos necessitados, o coração começa a endurecer. Jesus contou a parábola do homem caído, assaltado no caminho quando ia para Jericó. Aí passou o sacerdote, passou de largo. Aí passou o levita, passou de largo, ignorou aquele homem caído, assaltado. Ambos com o coração endurecido viram o homem e foram embora e não o socorreram. Depois passou um samaritano. Este socorreu o necessitado porque se compadeceu dele. E diz a Bíblia ali em Lucas 10, de 20 a 34, de 30 a 34 vocês podem ler, que ele moveu-se de íntima compaixão. Aonde mais nós lemos isso? Lemos em Jesus, que ele se moveu em íntima compaixão quando viu Maria chorando pelo seu irmão. E ele chorou junto. E todas as vezes que Jesus se movia de íntima compaixão, um milagre acontecia. Amém? E aquele samaritano, que não tinha nada a ver com o sacerdote, com o levita, ele se moveu. Um homem comum se moveu de íntima compaixão. E o sacerdote, o levita e o crente, hoje o crente estava com o coração endurecido. E aquele lá que estava mudo lá, rejeitado pelo povo que achava que o samaritano era misturado, mundano, ele se moveu de íntima compaixão pelo seu próximo. Então, quando o coração deixa de se mover de íntima compaixão, deixa de se compadecer, aí então começa a perder o ardor, a se afastar, a esfriar. Amados, nós estamos juntos. E diz a palavra que nós temos que admoestar uns aos outros, para não deixarmos que nenhum se perca. Porque Jesus não quer que nenhum se perca. Amém? Amém. E se eu não vi alguma coisa que você viu, vem e fala, para que meu coração seja tocado. Não deixe que seu irmão esfrie. Nós precisamos reagir. A igreja precisa reagir. Amém? Amém? A igreja precisa reagir. Cada um de nós precisa reagir ao esfriamento espiritual.
espiritual, a esse tempo de falta de amor. Nós temos este amor. O amor foi derramado em nosso coração. Esse amor, o amor de Deus, faz toda a diferença. Ou não faz? Faz toda a diferença. Faz de nós guardadores de um tesouro precioso que pode mudar a vida das pessoas, que muda a nossa vida e pode mudar a vida das pessoas ao nosso redor. Aleluia! E nós vamos ver isso na visão de Neemias. Neemias fez o povo todo se mover e acreditar, porque ele tinha uma visão. A visão, um homem ou mulher de visão, contagia as pessoas ao seu redor, que se levantam e acreditam e começam a trabalhar na edificação. Uma mulher, um homem de visão entra numa casa e contagia aquela família a começar a trabalhar pela restauração da sua casa. Ordena, né? Ele é uma mulher de visão. Ela entra nas famílias, as famílias começam a ser ordenadas, porque elas acreditam que podem ser restauradas, que podem se levantar. A fé que nós temos contagia quem está à nossa volta. Amém? A que se levante, a que esteja na presença de Cristo, a que rasgue o coração e não só as vestes, a que veja, seja desafiado a ver o poder de Deus agir, porque nós não adoramos a um Deus de paliativos, nós adoramos a um Deus que decide. Amém? Amém? Que decide e que muda e que transforma. Aleluia! Que nos faz gigantes para destruir as obras do diabo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Nós da ICGEC temos uma visão de Deus. A visão de ver nosso país redimido aos pés do Salvador Jesus, de ver nossa cidade redimida aos pés do Senhor Jesus. Nós temos a visão de tocar os 5.000 aproximadamente municípios da nossa nação, seja com os nossos pés, seja pela oração. Nós temos a visão de conquistar lares para o Senhor, erguendo altares de adoração a Yahvé. Nós temos a visão de resgatar crianças e jovens, que é o nicho do diabo hoje, para que conheçam a Jesus. Nós temos a visão da oração dos guerreiros de oração e adoração em santidade. A nossa visão de guerra. Amém? Vencer ou vencer? Porque Jesus nos fez mais do que vencedores. Aleluia! Não existe a possibilidade de derrota em sua vida. Aleluia! Diga, não existe a possibilidade de derrota na minha vida. Aleluia! Nem na minha casa, minha família, nem na igreja, nem na cidade, nem na nação, Jerusalém, Israel, todas as nações da terra. Porque o nosso rei virá e governará sobre todas as nações, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Deixa essa visão da volta de Jesus, do governo do milênio entrar no seu coração, porque nós geramos isso pela oração. É no ardor da noiva, é no desejo da noiva que Jesus virá. Ele virá nos encontrar. Nós o desejamos. Se você o desejar mais do que tudo, mais do que todos, mais do que a sua própria vida, Jesus virá. Amém. Te encontrar. Amém. Aonde você está. Amém. Não precisa você correr para ali e para lá. Ele está aí mesmo, falando com você, chamando a tua atenção. Arthur,
Aleluia! Nós temos a visão de sair de Roma e voltar a Jerusalém, que é o lugar da liberdade do Espírito em nós e da palavra revelada, a palavra rema do Senhor. Amém. E dos povos Ele fez um só. Nós temos a visão do discipulado, caráter e missão de Cristo em nós, conformados à imagem do Filho de Deus. Aleluia! Lindos, formosos como o Senhor é. Nós temos a visão da volta de Jesus. Nós temos a visão de termos azeite de reserva. Amém. No mundo de tanta escassez. Diga para o seu irmão: guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Amém? Amém. Então, quais as visões? Peça ao Espírito para te fazer lembrar. Tente lembrar as visões vindas do Senhor que o seu coração abriga. Veja se não entrou outro tipo de visão contaminando a visão de Deus. Outros alvos que não o Senhor no seu coração. O Senhor às vezes nos sacode, permite coisas em nossa vida para que nós possamos colocar em prática a palavra e para que possamos ser vasculhados, sondados para ver se não há caminhos maus dentro de nós. Isso vai até o final. Guarda-te. Você é responsável por se guardar. Guardar o tesouro que Deus derramou no seu coração. Amém? Será que o Senhor pode hoje achar o teu coração disponível para colocar a sua visão? Eu vou terminar com Hebreus. Tão bonito, né? Porque desde que nós chegamos aqui na escola, todo lugar, o Senhor vai trazendo uma palavra, focando numa direção, né? Foco. Vamos ficar de pé para ler essa palavra. Vamos ler juntos? Hebreus 12. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Versículo 3. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Amém?